Reunindo todo mundo de volta, infelizmente falávamos aqui no YouTube sobre casos de violência contra a mulher, saímos para o intervalo para a TV falando sobre outro caso de violência contra a mulher e foi instalado hoje na Câmara o grupo de trabalho que vai debater o PL da misoginia. Quem coordena esses trabalhos é a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Ela está aqui conosco para falar sobre como é que está o andamento, deputada, e o que a gente pode esperar, né, do encaminhamento. São pautas terríveis. Para o pessoal que estava na TV, a gente estava falando de uma mulher que teve a mão decepada pelo ex-companheiro. Ela não chegou a ser morta, mas está na UTI. A mão foi reimplantada e ela está tentando se recuperar. E esse é só um dos tantos casos que a gente tem acompanhado aqui no nosso país. Deputada, bem-vinda, boa tarde. O microfone acho que ficou desligado. Deputada? Eita, não aprendi com a época da pandemia com as reuniões online. Faz parte. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Daniela, Carla, um prazer estar conversando com vocês. Eu até fiquei mexida com o relato que foi agora no intervalo e tá liderando esse grupo de trabalho, ter assumido a relatoria dessa proposta aqui na Câmara, está fazendo com que eu tenha que me aprofundar cada vez mais nesses casos. E é muito pesado. E acho que esse é um sentimento que as mulheres, de forma geral, estão sentindo. Que a gente não aguenta mais. Porque tá ficando corriqueiro. Tá tão naturalizado, tá tão normalizado, que é você abrir o noticiário que você vê mais uma mulher recebeu dezenas de socos. Mais uma mulher foi violentada. Mais uma criança foi violentada. Mais uma mulher... agora, decepada, é muito horroroso quando essas mulheres não são mortas. Por quê, né? Eu acho que sempre a gente tem que dizer isso. Porque ela falou que não queria namorar um estranho. Porque ela falou que ia focar na faculdade. Porque ela teve coragem de sair de um relacionamento em que ela era violentada. Então, por que disso tudo, né? Na minha opinião, e na de muita gente, a gente está normalizando esse ódio contra as mulheres. Tem gente ganhando dinheiro. Tem gente lucrando, viralizando, com vídeos dizendo que mulher não presta, que mulher tem que apanhar, que mulher é inferior, que a mulher tem que ser subordinada a todo tipo de situação. E aí tem esse projeto que vem do Senado, da senadora Ana Paula Lobato, que busca dar um basta nisso. E dizer, olha, da mesma forma que já está na lei hoje, que você não pode dizer que um negro, que um evangélico, que uma pessoa com deficiência são inferiores ou merecem sofrer ou qualquer outro absurdo, você também não pode dizer isso contra as mulheres. Esse é um projeto que foi aprovado de forma unânime no Senado. Todos os senadores e senadoras, do PT ao PL, esquerda à direita, votaram a favor, mas aí entra a internet. Até o projeto chegar aqui na Câmara, foram tantas mentiras, e mentira mesmo. Tiveram que usar o texto de outro projeto para mentir sobre esse projeto, começaram a espalhar pânico, dizer que não ia poder dar bom dia para a mulher. E aí, qual que é o meu papel hoje? Nesse grupo de trabalho e como relatora desse projeto, primeiro fazer um diálogo, enfrentar as fake news, as mentiras, ouvir quem discorda, quem acha que o projeto tem que ser mais seguro, quem acha que o projeto tem que ser mais fechado, mas que a gente faça uma coisa e com urgência, até junho. Votar esse texto aqui na Câmara e dizer, olha... eu até tenho brincado muito assim, você quer ser babaca? Você quer falar que mulher não sabe dirigir? Você quer falar que mulher tá nervosinha? Ser babaca não é crime no Brasil e vai continuar sem ser. Esse projeto é sobre uma coisa muito mais séria, que é essa naturalização que a gente está vendo de tanta violência contra as mulheres. E eu espero que ao aprovar essa lei, as mulheres vejam a cultura mudar, que é o quê? As escolas, as empresas, as próprias plataformas das redes sociais começarem a entender que tem que colocar um basta, que tem um limite que não pode ser cruzado. Carla, na semana passada você entrevistou no Frente a Frente, estava substituindo a Dani, o Renan Santos, e ele falou que era contra esse PL, porque, por exemplo, a Carla estava fazendo uma pergunta, se ele interrompesse a Carla, seria misoginia. Então, é importante a gente entender exatamente que não é isso. Como falou a deputada, né? Os homens podem até ser babaca, o que eles não podem é cometer crime. É isso que a gente está tentando, e eu falo que a gente está tentando, que eu me engajo com vocês, eu tento pelo menos estar nessa luta também. Desculpa, Carla. Imagina, agradecemos. Obrigada, deputada, por estar aqui com a gente. Uma questão, deputada,
Teve uma resistência, né, inicialmente do presidente Hugo Motta e que chegou a pensar em colocar isso para depois da eleição, e aí houve a construção, a escolha da senhora como relatora. O ambiente do Congresso ainda também é majoritariamente masculino. Na eleição, com esse tipo de narrativa que o Diego colocou ali de um pré-candidato, o seu desafio, a senhora colocou aí nessa sua fala inicial, como é que está em relação aos pares? O que a senhora está sentindo na Câmara em relação a isso? Porque, de fato, a eleição, nesse caso, a senhora acredita que ajuda ou atrapalha? Dá mesmo para fazer antes da eleição? A senhora tem esse compromisso também do presidente Hugo Motta? Eu tenho, Carla, esse compromisso e vai ter que dar para fazer antes da eleição. Porque a gente jogar esse debate para depois é jogar esse debate para sabe-se lá Deus quando. E é muito conveniente para quem não sofre na pele essa violência, para quem não sente o medo que as mulheres sentem. Então, com muito diálogo com o presidente Hugo Motta, ele vem sendo muito sensível à demanda das mulheres, não só da Câmara, mas também do Senado, e ele entendeu que a gente sabia que o debate era complexo, eu sei disso, a gente sabe que o debate tem que ser conduzido com muita seriedade, mas que não dá. Sabe, olha as notícias que vocês deram hoje, não dá pra gente esperar. Então, esse é meu papel. Eu brinco que as buchas jogam pra mim. Que hoje o parlamento... Eu ia dizer que o parlamento está dividido, mas não está. Porque quando a gente fala de combate à violência contra as mulheres, esse é um dos poucos temas que mulheres de esquerda e direita concordam e têm votado junto. A gente viu isso no Senado. A senadora Damares Alves, junto com as senadoras do PT, a senadora Augusta Brito, por exemplo, defendendo esse projeto. Senadora Ana Paula, Soraya Tronic, por aí vai. Então, o que a gente viu, na verdade, foi a tentativa de alguns políticos homens de viralizar em cima da tragédia. E aí eu não tenho paciência para isso. Quer fazer graça, quer fazer circo, quer fazer piada, você faça com outros assuntos, não com um assunto tão sério como esse. Então, meu papel vai ser esse. Quem tem dúvidas legítimas, quem tem sugestões válidas de como melhorar o projeto, a gente vai ouvir. Como eu sempre ouço, para a gente poder construir um projeto ponderado, mas que seja efetivo para a gente estancar esse mal que a gente está vivendo. Então, vou conversar muito. Hoje, o GT, ele tem um membro de cada partido. Tem ali pessoas de esquerda, direita, centro, tudo que você puder imaginar. E eu vou conversar muito com todo mundo. E o que eu falei hoje na instalação do GT é todo espaço para a gente discordar. Todo espaço para a gente melhorar o texto, se for o caso. Nenhum espaço, nenhuma tolerância para quem vier aqui fazer graça, chacota em cima do que as mulheres estão vivendo. E ali tinha parlamentares de esquerda, direita e todo mundo concordando que esse assunto ele é diferente e que a gente vai ter que conduzi-lo diferente de como outros assuntos são tratados aqui no Congresso. Dani. Deputada, quero agradecer a presença da senhora aqui, a louvar o trabalho e o esforço, né? Porque a deputada foi muito feliz, né? Ser babaca não é crime, é feio, é muito feio. Denota muito pouca inteligência, pouco refinamento, nenhum tipo de respeito pelo próximo, mas não é crime, é feio. De todo modo, eu vou aproveitar o fato de que é a senhora a relatora, porque eu acho que poucas, quer dizer, não tão poucas assim, infelizmente, né? Porque uma mulher em espaço de poder majoritariamente masculino, inevitavelmente, independentemente do campo onde ela atue, ela vai ser alvo de misoginia, né? Mas acho que poucas pessoas conseguem separar com tanta clareza o que é violência política e misoginia, do que é babaquice. Peço desculpas até, porque pode soar invasivo, mas eu acho que pouca coisa tem tanta força quanto um depoimento pessoal. E Tabata Amaral é uma das mulheres mais ameaçadas do Congresso Nacional desde sempre. E ela sofre essas ameaças da direita e da esquerda. Muitas vezes, né, as posições incompreendidas, em vez de serem debatidas, elas são mais do que atacadas, né? E num país onde uma mulher vale menos do que um vidro quebrado, que foi o que levou o cidadão a cortar a mão e esfaquear com uma foice a então companheira dele há 2 anos, em Quixeramobim, num país onde um vidro vale mais do que a vida de uma mulher, eu acho que é importante. Então, se a senhora puder, eu gostaria de pedir um depoimento pessoal aí, porque acho que isso também mobiliza a atenção e pode, inclusive, mobilizar os colegas a tratarem a questão do ponto de vista certo, né? O Brasil viu uma epidemia de feminicídio
E, bom, ninguém aqui está querendo morrer por ser mulher. Exato, Dani. Muitas vezes eu escolho não falar sobre as violências e ameaças de morte, de estupro que eu sofro, porque eu quero ser conhecida pelo pé de meia. Eu quero aparecer no noticiário por conta da lei de distribuição de absorventes, da licença paternidade, por aí vai. E quando uma mulher fala da violência que sofre, muitas vezes isso é usado até para reduzir aquela mulher, aquele ataque que outra pessoa fez contra ela. Mas recentemente foi publicado um estudo mostrando que eu sou uma das 5 mulheres mais atacadas do país. E aí eu até brinco assim com os meus amigos, que eu olhei para aquele estudo e eu falei, o que eu faço com isso? É um ranking, eu tô num dos primeiros lugares, assim, às vezes tem que rir, né, pra gente não chorar. E uma coisa que eu aprendi nesses anos de luta é que tem sempre uma desculpa. No meu caso, a desculpa é a discordância política. Eu discordo dela, eu discordo do voto dela, eu discordo do projeto dela, e por isso eu me sinto autorizado a publicar uma deepfake feita com IA, com um vídeo pornográfico. Eu tive inúmeras deepfakes feitas com a minha imagem quando fui candidata a prefeita de São Paulo. Eu me sinto autorizado a dizer que vou estuprá-la, eu me sinto autorizado a dizer que ela é burra, a dizer que ela é comprada, que ela está a serviço de algum homem, que ela se relaciona com não sei quantos homens. É todo tipo de absurdo. E aí eu fui aprendendo porque isso acontece com mulheres de esquerda e direita. Eu tô nesse lugar diferente de receber esse ódio da esquerda e da direita, muitas vezes. Mas que não era sobre os meus posicionamentos. Porque, de novo, eu discordo de muita gente. E eu discordo muito de muita gente, de muitos meus colegas. Mas eu nunca me senti autorizada a dizer que eles têm que ser mortos, estuprados, ou a dizer que eles são menos inteligentes, que eles são comprados, que eles são inferiores. Então, é um exercício de como é que eu continuo ouvindo as críticas, como é que eu continuo aprendendo e tentando evoluir, mas entendendo que meu grande crime é ser mulher. É isso que acontece. Meu grande erro é estar na política sendo mulher. É isso que incomoda. E aí tem que se proteger, né? Eu vivo fazendo BO. Constantemente eu tô com alguma medida protetiva, constantemente eu tô diante de um juiz, de uma juíza numa audiência, e é muito pesado, né? E se você se deparar com tudo que falam de você, que desejam, enfim, acho que também não precisa falar tanto sobre isso, mas sempre vai pro físico. As pessoas acham que o ódio que eu recebo é só na internet. Eu já tive a sede do partido arrombada, eu já recebi ameaças na minha casa impressas, eu já tive que cancelar evento por conta de pessoas que estavam ali, já disseram que iriam me dar uma voadora na minha frente, já atacaram coisas em mim. Então, só para dizer que, infelizmente, se tivesse só na internet era bom. Não tá. Sempre vai para violência física. E aí o que as pessoas querem é nos calar. É isso. Se meu grande crime é ser mulher, se eu tô incomodando tanto porque eu sou mulher, isso eu não consigo mudar. Deus me fez assim, cheguei ao mundo assim. Então é usar disso tudo como força, como motivação pra gente não parar. E aí, acho que é isso. E conseguir dar respostas efetivas, porque eu tenho muitas formas de lidar com tudo isso, né? Eu tenho acesso a advogados voluntários, porque eu não poderia pagar todos esses advogados. Eu consigo fazer terapia, eu tenho amigos incríveis, eu tenho uma equipe incrível, mas a esmagadora maioria das mulheres muitas vezes não conseguem nem saber que o que elas estão sofrendo é uma violência. E é por elas que a gente tem que trabalhar. Acho que a Carla e a Dani querem falar. Vai lá, Carla, rapidinho. Quer falar, Dani, que a resposta é para você? Eu só quero agradecer. Eu tenho consciência, deputada, eu já entrevistei a senhora algumas vezes, eu sei que a senhora não gosta de falar desse assunto, mas eu quero agradecer porque não é que a gente está dando visibilidade para esses criminosos, né? Eu ia xingar, mas eu não vou usar o termo correto, né? São criminosos, né? Acho que a gente está dando cara, voz e uma voz valorosa e valiosa para uma pessoa que escolheu não ser vítima, e eu acho essa escolha corajosa. Embora o testemunho seja de valor imensurável, porque talvez quem está em casa esteja passando por algo semelhante, ouvindo de alguém que ela está há muito tempo do lado e não consegue entender que isso em si é uma agressão, e isso por si enseja uma ida à delegacia. Então, oxalá todos os BOs tenham apuração, andamento, e essa gente inteira entenda
que você quer discordar, maravilhoso. Agredir, xingar, ameaçar, dizer que vai estuprar, que vai bater, jogar coisas, né? Tudo isso vai para um outro campo, que é o campo do crime. Então eu quero agradecer mesmo, de peito aberto, a coragem de falar, porque você continuará sendo conhecida pelo Pé de Meia, pelo projeto da dignidade menstrual, sim, mas também por ter dado voz à violência que todas nós somos submetidas aqui, em maior ou menor grau, infelizmente a senhora em maior, mas felizmente também porque dizem, né, que Deus dá a cruz que todo mundo consegue carregar, a senhora tem as costas largas. Carla. Obrigada. Eu faço tô com a relatora aí, mas, deputado, eu queria duas questões em relação ao PL. Primeiro, assim, se a senhora já tem um eixo pilar, assim, um eixo básico do que vai constar nesse PL, e se a senhora já tem também as principais fake news que precisam ser combatidas em relação ao que já circulou do PL. Perfeito, Carla. Primeiro ponto, eu estava até conversando com uma deputada do PT, que é a Ana Pimentel, que está no GT, e ela trouxe, Tabata, a questão é muito ampla. A gente vai ouvir aí dezenas de pessoas, a gente está com uma proposta de trabalho muito intensa. A gente vai ouvir delegadas, peritas, pastoras, vítimas, acadêmicos, pesquisadores, jornalistas. Então ela falou, mas a gente vai querer fazer mais. E eu falei, podemos fazer. E ela deu a ideia, vamos apresentar um projeto do GT, vamos fazer. Mas tudo isso para dizer que a gente não vai perder o foco do nosso primeiro objetivo com esse grupo de trabalho, aprovar o projeto que veio do Senado. Se ele tem que ser aprimorado, ele será aprimorado. Mas a gente não pode desviar o foco, porque antes de pensar, e enquanto a gente pensa em muitas outras abordagens, quando a gente fala, por exemplo, do papel das plataformas, do papel da educação e por aí vai, o primeiro passo é dizer basta. Ódio contra a mulher é crime, você incentivar a violência, você discriminar, você dizer que ela tem que apanhar e tudo isso é crime. Então, a gente vai ter muito cuidado para que a gente não, se a discussão for ampliada, que ela seja feita em outros projetos, porque esse tem que ser aprovado em junho. E aí, em relação às fake news que o projeto tem recebido, eu acho que a principal é a que vocês trouxeram. Até nessa fala do Renan Santos, não me surpreende essa fala dele, porque ele é um grande expert em ser babacas com mulheres o tempo todo. Mas é isso, a primeira coisa é dizer, primeiro que dar bom dia vai ser sempre muito bem-vindo, adoro receber bom dia, amo receber flores, como vocês, a Dani foi muito perfeita nessa fala, ser babaca é feio, ser babaca demonstra menos inteligência, menos empatia, mas isso não é crime. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Se não está claro para todo mundo ainda, a gente vai trabalhar na comunicação, no projeto para deixar claro. O que a gente está criminalizando com esse projeto é a discriminação. Só para dar exemplos bem claros, é dizer, não vou contratar uma mulher porque ela é inferior, porque ela é burra. É você incentivar a violência. As mulheres são manipuladoras e elas são culpadas pelos males dos homens e, portanto, elas têm que ser submissas aos homens e elas têm que apanhar. É de coisa muito mais grave que a gente está falando. Talvez aí, só para encerrar, aquele caso da PM Gisele Alves me chamou muita atenção, porque eu acho que ele é muito pedagógico. Uma PM de São Paulo que foi encontrada com um tiro na cabeça. Aquele tiro não começou naquele dia. Foi divulgada a troca de mensagens entre ela e o companheiro dela, que também era da PM. E ele dizia, eu sou um macho alfa, você é fêmea beta, você tem que ser submissa, você tem que se submeter a mim, me obedecer. E ela relatando todos os desrespeitos e violências que ela sofria. Então, é desse tipo de coisa que a gente está tratando. E quem quiser tumultuar, mentir, tá só fazendo palanque em cima de um assunto muito sério para as mulheres desse país. Tabata Amaral, deputada, obrigado, viu? Nossa solidariedade aí, força depois desse depoimento. Força que não te falta, aliás, né? Mas a gente te deseja ainda mais nessa sua trajetória aí. Obrigado pela participação conosco. Obrigada, Diego, e obrigada por se colocar como um aliado. A sua fala eu acabei não comentando, mas ela é importante e prezamos que todos os homens se coloquem nesse lugar. Um grande abraço, boa tarde e até a próxima. Obrigado, deputada. Valeu. Obrigado pela participação.